Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Jair Ventura é o novo técnico da equipe do Goiás. E aí, foi uma boa contratação? Participe aí nos comentários, quero saber a sua opinião também. Dê um like aí pra gente, se inscreva no canal, ative também as notificações. Pois é, eu acredito que diante da situação atual, do mercado, da situação do Goiás, e pelo que o Goiás precisa, e pelo retrospecto recente do Jair Ventura, foi a contratação ideal. E foi a contratação possível para o Goiás. Se o Goiás queria um treinador com experiência de Série A, diante dessa situação atual, era o que o Goiás daria conta de trazer. Às vezes, o torcedor imagina, puxa vida, o Goiás poderia contratar um técnico mais rodado, um técnico mais experiente, um treinador consagrado. Vamos supor um Thiago Nunes, vamos supor um Fábio Carille, um Mano Menezes. Gente, esses treinadores, eles olham todos os aspectos. O financeiro, o estrutural, o planejamento e também o plano de carreira que eles têm. Vou citar o Thiago Nunes, ele estava na equipe do Ceará. Essa semana ele estava até passeando lá na Espanha, assistindo os jogos da Liga dos Campeões. O que passa pela cabeça dele em termos de planejamento de carreira? Que a qualquer momento o telefone pode tocar para um time do eixo. Por exemplo, o Atlético Paranaense mandou embora o Alberto Valentim. O primeiro nome que falaram lá no Atlético Paranaense foi do Thiago Nunes. E assim pode acontecer quando um Santos demitir um treinador, um Fluminense, um Botafogo. Então, esses treinadores ficam também nessa expectativa. E às vezes não adianta você chegar e oferecer um dinheirão para o treinador. Tem treinador que vai por dinheiro, tem treinador que vai por dinheiro e por outros esses aspectos que eu coloquei, os aspectos profissionais. Tem treinador que às vezes ele vai mais pelo aspecto profissional do que propriamente pelo dinheiro. Por quê? Porque ele quer melhorar na sua carreira, ele quer ter resultados e melhorar no mercado. Então, ele vê lá um time que não está pagando tão bem, mas que tem uma equipe interessante, que isso vai lhe dar projeção, tem uma estrutura legal. Por exemplo, pode ser o caso do Humberto Lousa, ele está tendo uma baita de oportunidade. Às vezes o salário dele não é tão grande como outros da Série A, mas ele está num time da Série A que pode lhe dar uma projeção. E tem treinador que está esperando uma oportunidade. Independente se o time tenha problemas de planejamento, que o salário não seja lá essas coisas. E entre esses treinadores, quantos são de Série A? Então, o Jair Ventura é um. Às vezes, o Goiás poderia ter tentado o Lisca, ou talvez tenha tentado, o Marquinhos Santos. Mas será que o Marquinhos Santos está querendo? Qual que é a visão de mercado que ele está tendo agora por ter sido técnico do América e ter classificado a equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro? E a situação do Lisca? E o treinador, ele olha. Puxa vida, olha o Goiás. O planejamento deles não está legal. Eles estavam com um time bom para o campeonato estadual, terminar os estaduais e eles não se reforçaram da maneira que deveriam se reforçar, teoricamente falando, né? Por exemplo, porque aqui a gente esperava o quê? O Goiás está bem no Campeonato Goiano, beleza, deslanchando. O time não está pronto para o Campeonato Brasileiro. Mas nós sabemos. Mas vai terminar o Campeonato Estadual, os estaduais aí pelo país, eles vão terminar, e aí a diretoria vai vir aí com alguns reforços que eles estão observando, os caras que estão se destacando por aí. Porque foi assim, por exemplo, no ano passado. Terminaram os campeonatos estaduais, aí estava vindo artilheiro do Carioca, artilheiro do Paulista, jogadores que se destacou ali, que se destacou aqui. Então, a gente imaginava que isso acontecesse no Goiás. E aí, o que veio? Veio o Luiz Felipe, do Sub-20, poderia ter vindo antes. Veio o Renato Júnior, lá do Água Santa, jogou um jogo lá no campeonato, poderia ter vindo antes, poderia ter dado um jeito.
Veio o Landiso da Belmonte, que reservas da Série B. O melhor foi o Sidney, assim, o cara mais experiente que veio da equipe do Cruzeiro. Então, os reforços não chamaram muita atenção, não foram assim impactantes como a gente achava que seria. E aí os treinadores que estão no mercado, eles olham isso tudo, sabem que não tem tempo para contratar, então aí eles recusam a proposta. Então, alguns treinadores se interessam por essa situação porque eles querem retornar ao mercado, eles querem se fixar no mercado. E no caso do Jair Ventura, ele foi um cara que fez parte da primeira linha de treinadores do futebol brasileiro quando ele estourou no Botafogo. Ele fez aquela bela campanha na Libertadores. Aí foi para o Corinthians, aí foi para o Santos. Não foi bem nos dois e deu uma caída brusca. E ele está procurando retomar esse mercado, porque ele está ganhando experiência. Talvez até ele tenha queimado etapas, tenha subido rápido demais, né? Poderia ter galgado um pouquinho, às vezes ter continuado um pouco mais no Botafogo, ter ganhado mais experiência. Mas agora ele ganhou muita experiência diante dos clubes que ele passou, foi bem mal, bem um ou outro, mal, por exemplo, lá na Chapecoense, mas foi bem no Sport e foi bem no Juventude. E nessas duas equipes aí que eu citei que ele foi bem, é o que deve ter despertado a atenção do Goiás. Porque lá os dirigentes eles sabem que o time não está o ideal. E que a luta do Goiás vai ser para permanecer. Pelo menos é o que a gente vê de início. Essa é a perspectiva. E se a luta é para permanecer, se você vê que a água já está subindo no pé, você não vai esperar ela chegar no pescoço, você já toma uma atitude. Então, você traz um treinador dentro dessa característica que já conquistou esse tipo de objetivo. Jair Ventura, em 2020, ele assumiu a equipe do Sport na 6ª rodada. Vocês lembram? O Sport com o Thiago Neves, devendo salário, reduzindo o salário dos jogadores mais experientes, parcelando, prometendo pagar se não caísse. Estava uma bagunça. O jogador ameaçando não treinar, sem poder contratar, porque não estava pagando os que estavam lá. Então, ele topou o desafio daquele jeito. E foi até o final. E evitou o rebaixamento do Sport. O Sport veio cair no outro ano sem ele. Ele foi para a Chapecoense, não foi bem para a Chapecoense. A Chapecoense não contratou ninguém para o Campeonato Brasileiro. Perdeu um monte de jogos lá. E aí ele foi para o Juventude. Faltando 11 rodadas. 11 rodadas para terminar o campeonato. Juventude tinha entrado na zona de rebaixamento. 17ª colocação. Ele assumiu a equipe e terminou o campeonato fora do Z4. Atingiu o objetivo. O que isso valeu para o Juventude? Valeu o quê? Uns 40, 50 milhões aí de orçamento, porque significou mais um ano na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é isso que o Goiás precisa, de um treinador que faça isso. Aí ele não vai jogar, às vezes, da maneira vistosa que a gente imagina, tudo vai depender também do que acontecer no decorrer do campeonato. Às vezes esses jogadores podem dar liga e o time jogar de uma forma mais ofensiva, mas hoje a realidade é fechar a casinha e sair na boa. Lançar lá para o Vinícius e para ver no que dá, por exemplo, falando. Então, eu imagino que o Jair Ventura é o treinador ideal para essa circunstância que o Goiás está vivendo. Se vai dar certo ou não, tudo depende do futebol, as coisas elas acontecem de forma imprevisível. Ninguém imaginava, por exemplo, que o Goiás ia perder um monte de jogadores na final do Campeonato Goiano. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas eu imagino que o Jair é um cara inteligente, Jair Ventura, é um cara que conhece a Série A do Campeonato Brasileiro, é um cara que tem um jeito de trabalhar e não tem medo de pegar time que tem problema de planejamento. E saiu o Glauber Ramos, né? Glauber Ramos acabou sendo demitido, 3 temporadas aí como auxiliar e como técnico. Em nenhum momento ele foi efetivado, mas ele esteve em alguns momentos importantes na equipe do Goiás, participou do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu considero que ele prestou um papel até importante na equipe do Goiás, quando foi chamado. E eu acredito que ele saiu nesse momento em que há aquele desgaste assim, natural.
em que, quando o interino assume, não dá o efeito que dava antes. Então, talvez o Goiás tenha sentido isso nas últimas 3 partidas. E ele foi importante para o Goiás, e eu acredito que o Goiás foi importante para ele, até que ele se tornou um treinador categoria Pro, com o Goiás, investindo no seu aprendizado, com cursos lá na Granja Comari, e hoje ele pode trabalhar até no futebol europeu com os cursos que ele fez. Então, boa sorte a Jair Ventura, o novo técnico da equipe esmeraldina. Valeu, pessoal!